Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título O Falso Evangelho. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O Evangelho de Cristo é único e a verdade escrita por homens e, inspirados pelo Espírito Santo, materializaram a vontade de Deus para a humanidade. Nesta lição, em seu ponto número 1, conheceremos a natureza do Evangelho de Deus. E, finalizando o nosso estudo no ponto número 2, realizaremos a exegese do texto base da lição. Item número 1 da lição: o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, ele é único, ele é exclusivo e de autoria do Espírito Santo, tendo sido materializada a sua redação por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele ratifica esta afirmação em sua segunda carta, no versículo 21, no capítulo de número 1, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele afirma esta unicidade e esta exclusividade do Evangelho de Cristo na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 1, que diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Estas duas condições de autoria divina e exclusividade garantem para as Escrituras a sua veracidade e que qualquer acréscimo ou supressão dos ensinos contidos nela desvirtuam a sua fidelidade. Portanto, quem acrescenta ou quem suprime qualquer parte da Bíblia está configurando um falso evangelho. E isto afeta consubstancialmente sua interpretação e sua aplicação prática. O apóstolo João afirma no livro de Apocalipse que se alguém acrescentar ou retirar qualquer palavra do livro divino, estará sujeito a sentenças punitivas e até mesmo a privação da salvação e da vida eterna. Apocalipse capítulo 28, versículos 18 ao 19 diz: declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Infere-se, então, que o Espírito Santo, ele capacita o ser humano a transmitir a mensagem de Deus sem qualquer desvio da intenção original da mensagem divina. E assim estará garantida a unidade e a verdade de Deus. Neste sentido, então nós podemos observar que os escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João são harmoniosos quanto aos registros do Evangelho de Cristo. Só existe um Evangelho, que é o Evangelho de Cristo, escrito segundo a visão de Mateus, Marcos, Lucas e
João. No item número 2 da lição, vamos falar sobre a exegese do texto base da lição. E o texto base da lição está na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 ao 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou, pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Nós vamos aqui estudar 3 situações com relação a este versículo. A situação problema de um determinado assunto, que o versículo está a mencionar, a verdade bíblica sobre este assunto e o que é que a Bíblia afirma. Este primeiro item, versículo, fala da salvação. Ou seja, os Gálatas estavam abandonando rapidamente o evangelho de Cristo, a graça, e seguindo então outro evangelho, que é um falso evangelho. Então, qual era a situação problema? O apóstolo Paulo, ele foi tomado de uma imensa perplexidade quando chegou ao seu conhecimento que os Gálatas, de uma forma instantânea no tempo, eles aderiram aos ensinamentos feitos por falsos mestres em detrimento da doutrina do Evangelho de Cristo. Estes ensinos sistematizavam que, além do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, necessário era agregar a prática de leis judaicas para se alcançar a salvação, rejeitando então a exclusividade da salvação pela graça de Cristo. Na verdade, o apóstolo Paulo ficou num estado de inquietação e, por que não dizer, de perturbação diante do abandono do Evangelho de Cristo pelos Gálatas. E assim, ao se afastarem da graça de Deus, ao mesmo tempo, os Gálatas foram acrescentando ensinos estranhos num progressivo caminho de completo e total abandono do Evangelho de Cristo, pregado e ensinado pelo apóstolo Paulo. Então, a situação problema, de uma forma resumida, Paulo ficou perplexo, inquieto, perturbado, porque os Gálatas estavam abandonando o Evangelho que ele ensinou, o Evangelho de Cristo. E no que tange a salvação, nós somos salvos pela graça, pelo sacrifício de Cristo. Mas os judaizantes estavam acrescentando que, além do sacrifício de Cristo, era preciso seguir as leis, costumes e tradições religiosas, o que não tem harmonia com o que ensina o Evangelho de Cristo. A salvação é pela graça do sacrifício de Cristo. A verdade bíblica da salvação é que a salvação, como já mencionei, é pela graça e não pelas obras humanas. E se alguém prega ou ensina a palavra de Deus diferente do que Jesus e os apóstolos ensinaram, este alguém é um falso mestre que ensina um falso evangelho. Devemos nos relacionar com Deus a partir da verdade de sua palavra e não por sentimentos ou tradições religiosas. A verdade bíblica é que a salvação é pelo sacrifício de Cristo e é a graça e não por obras. A Bíblia também afirma, corroborando, ratificando este contexto de salvação pela graça, que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida para Deus. João 14, versículo 6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
A salvação é pela graça, não pelas obras. Efésios, capítulo 2, versículos 8 ao 9, a carta aos Efésios diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Falsos evangelhos guardam semelhanças com o evangelho de Cristo, mas são extremamente perigosos para a saúde espiritual. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 3 ao 4, diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Portanto, aí Paulo falando sobre a questão da salvação. Salvação é pela graça e não por obras. Gálatas capítulo 1, versículo 7 diz que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Aqui Paulo vai falar sobre os falsos mestres. Então, qual era a situação, o problema dos falsos mestres? O apóstolo denuncia aos Gálatas que falsos mestres com fúteis e fracas ideias humanas desconfiguram a verdade do Evangelho de Cristo, trazendo, melhor dizendo, enormes prejuízos à essência da palavra e à saúde espiritual dos cristãos. A doutrina evangélica desvirtuada pelos falsos mestres só trazem pesados fardos, angústias, aflições, dúvidas, medos, perturbando a harmonia e a unicidade da igreja cristã. A verdade bíblica sobre os falsos mestres, Jesus ele faz um alerta sobre os falsos mestres que se disfarçam como ovelhas, mas na verdade são lobos vorazes das ovelhas. Jesus diz que eles são reconhecidos pelos seus frutos, ou seja, pelas suas ações, pelos seus comportamentos, e que o praticar a palavra de acordo com a vontade de Deus é o critério base para se discernir entre um verdadeiro e o falso mestre. Mateus capítulo 7, versículos 15 a 21 diz assim: cuidado com os falsos profetas. Isso aqui é Jesus falando no Sermão do Monte. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore não produz bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A Bíblia afirma, então, que os falsos mestres buscam sempre os seus próprios interesses e devem ser contraditos com sabedoria e mansidão pela palavra de Deus. Romanos, capítulo de número 16, versículos 17 a 19, diz: recomendo-lhe, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês
têm recebido. Afastem-se dele, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios interesses. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gálatas capítulo 1, versículos 8 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Aqui nós temos a situação, problema sobre maldição, a verdade bíblica sobre maldição e o que a Bíblia afirma. O apóstolo Paulo adverte que se qualquer ser humano, ou ele mesmo, em seu ministério, ou qualquer apóstolo, ou mesmo um anjo do céu, pregar um falso evangelho, ou seja, ensinamentos diferentes do evangelho de Cristo, este mensageiro estará sob a maldição de Deus. O apóstolo Paulo, ele usa duplamente o termo anátema para estar sob a maldição de Deus, no sentido de que o falso mestre, o falso profeta, terá sob si a maldição de estar numa condição de total separação da comunhão com Deus, bem como de um julgamento divino de condenação eterna, que é a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Esta é a maldição a que Paulo está a se referir quando alguém prega, ensina o falso evangelho. A verdade bíblica sobre maldição é que o pecado de Adão e Eva introduziu a maldição no mundo, que atingiu toda a criação. Porém, a maldição mais prejudicial na harmonia dos seres criados e entre a harmonia entre os seres criados e a divindade foi a separação de Adão e Eva da comunhão diária que eles tinham com Deus no paraíso, no jardim do Éden. O primeiro homem e a primeira mulher deste mundo, pelo pecado da desobediência a Deus, ficaram privados da presença do Senhor, ou seja, a morte espiritual, e por conseguinte, sujeitos à morte física, vieram do pó e para o pó retornarão. E assim foram expulsos do paraíso. Neste sentido, eles estavam debaixo da maldição. Mas pela misericórdia do Senhor, aprove a Deus estabelecer a promessa de salvação, a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados de toda a humanidade e o restabelecimento da comunhão plena entre o ser humano e Deus, na terra e no céu. Gênesis capítulo 3, versículo 15 ao 19, fala desta promessa de um ser supremo, no caso Jesus, como Salvador, a promessa de salvação e de vida eterna para a humanidade, através de seu sacrifício. A Bíblia afirma que Deus alerta as pessoas sobre os perigos dos falsos evangelhos, porque Ele quer que elas conheçam a verdade, que conduz à vida eterna, e faz um aviso contra a alteração da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 ao 19, diz exatamente isso. Nós fizemos essa leitura no início da lição. Temos agora
o versículo de número 10, encerrando então essa exegese do texto base da lição, que diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Aqui Paulo está a falar sobre agradar a Deus. E a situação, o problema sobre agradar a Deus é que o apóstolo Paulo, ele é muito enfático em manifestar aos Gálatas que a sua missão é servir e agradar a Deus e que ele não busca a aprovação das pessoas. O lema do apóstolo é servir e agradar a Deus, independentemente, ou seja, não depende do que os homens pensam ou julgam sobre a realização de seu serviço ao Senhor. A verdade bíblica sobre agradar a Deus, nós devemos, sem dúvida, obedecer aos nossos superiores hierárquicos, aos pastores, às autoridades, mas a prioridade sobre tudo, todos eles, é agradar a Deus, obedecer a Deus. Considere-se que o fator limitante é que esta obediência aos homens, ela não pode ser cega. Isso significa que ordenanças ou demandas dos superiores devem ser obedecidas desde que estejam alinhadas com os preceitos divinos exarados na palavra de Deus. A Bíblia, ela é clara em dizer que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos, capítulo de número 5, versículo 27 ao 29, diz assim a palavra do Senhor. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Ele lhes disse: demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Ou seja, é preciso agradar antes a Deus do que os homens. Ou seja, questão de prioridade. A Bíblia afirma que você não pode servir a Deus e a aprovação humana. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Outro ponto importante é a Bíblia dá um aviso contra buscar a aprovação humana em vez da aprovação de Deus. João, capítulo 12, versículo 42 a 43 diz: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. A prioridade é a aprovação de Deus, é agradar a Deus, é obedecer a Deus. Nosso trabalho e nosso serviço devem ser para Deus, ainda que estejam servindo a homens. Colossenses capítulo 3, versículos 23 a 24 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Concluindo a nossa aula de hoje, nesta lição, conhecemos o Evangelho de Deus com suas características de unicidade, exclusividade e veracidade, onde sua autoria é acreditada ao Espírito Santo. Entretanto, homens, sob a inspiração do Senhor, materializaram a sua escrita. Aprendemos que qualquer acréscimo ou supressão dos ensinos da palavra de Deus se configura um falso evangelho. Vimos que
falsos mestres com os seus falsos evangelhos perturbam a saúde espiritual da igreja cristã, no que concerne a interpretação e aplicação prática da palavra de Deus. Finalizamos então nosso estudo realizando a exegese do texto base da lição, Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 10, que decodificou os conceitos de salvação, falsos mestres, maldição e a condição de agradar a Deus ou aos homens, sob a ótica da situação problema das igrejas na Galácia, sobre a ótica da verdade bíblica, sobre os tópicos supracitados e os textos bíblicos afirmativos destes assuntos mencionados. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição de número 3, que tem como título Paulo e sua chamada. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.